A gente continua falando sobre as ações, muitas vezes truculentas, da polícia. Até que ponto a repressão à violência precisa de mais violência? Aqui no estúdio está o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Daniel Nunes. Olá, Daniel, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no Jornal do Dia. Bom, nós vimos na reportagem exibida no bloco anterior que o corregedor da PM, ele afirmou que só cabe à corregedoria aplicar sanções administrativas. Mas no caso do João Vitor, o que perdeu a visão de um olho, como é que a família poderia recorrer criminalmente em relação a esse caso? Então, nós sempre orientamos quando as pessoas procuram na OAB e quando a gente tem a oportunidade, que tem sempre que, numa delegacia de polícia, fazer a denúncia formal, porque a corregedoria, ela atua internamente na corporação. Mas, além disso, pode ser feita uma ação, e deveria ser feita, dependendo do caso, na Polícia Civil. Você procura uma delegacia de polícia ou a central de plantão, né, no caso, para fazer o BO, o famoso BO, que às vezes vira TCO, né, que vira um termo circunstanciado ou um BO mesmo, dependendo da gravidade do crime. Certo. Olha, nós temos um trecho de uma reportagem exibida no primeiro clássico das multidões do ano, aqui em Maceió, que mostra como os policiais costumam agir em casos de tumulto. Nós vamos acompanhar esse trecho. Pode soltar, por favor? No mesmo dia, no intervalo da partida, um outro fato envolveu tiros com balas de borracha. Policiais que faziam a segurança do clássico entraram em confronto com torcedores do CSA e fizeram disparos. Muitos foram obrigados a deitar no chão. Eles poderiam ter sido atingidos, como aconteceu com um adolescente. Nós vimos aí disparos a esmo. Como é que você avalia mesmo, Daniel? Existe despreparo da polícia aqui em Alagoas? Olha só, combater o distúrbio geralmente é uma situação bastante tensa, né? Mas tem que ser feita com muito cuidado, correndo o risco de cometer esse tipo de infração, no caso, atingir o olho de alguém. Então, eu acho que isso tem que ter muito cuidado, né? É necessário que haja sempre um controle da atividade policial e responsabilização por caso de erro, porque você sabe, a sociedade hoje está proibida de portar arma, praticamente com a lei de desarmamento, ninguém pode ter arma, só o policial em uso do serviço. Então, se a excepcionalidade da arma para o policial e do poder que ele tem, então esse poder tem que ser muito bem vigiado, muito bem controlado, sob pena de cometer esse abuso, né? Como a gente está, nessas reportagens, ficou claro que houve talvez algum abuso aí, né? E, então, esses abusos têm que ser controlados. Então, de forma geral, como é que o senhor analisa essas abordagens da polícia? A gente não pode generalizar, porque isso não acontece com todas as guarnições, com todos os policiais, mas em muitos casos, realmente, existe abuso, né? Nós na OAB temos recebido muitas denúncias, foi dito até pelo corregedor que são 180 esse ano, né? Isso, 188. Isso, então é um número bem elevado na OAB e a maioria em relação a abuso. Quase todos os casos que a gente recebe na OAB, quase todos, envolvem abuso da atividade de algum policial que cometeu algum abuso contra a sociedade. O secretário de Defesa Social, o promotor Alfredo Gaspar de Mendonça, ele costuma usar um discurso inflamado quando fala de combate à violência, que violência precisa ser combatida com mais violência. Esse discurso não incentivaria a tropa a agir de forma mais truculenta? Então, a gente está bastante preocupado com esse discurso, principalmente com a história da Carta Branca, né? A gente, agora, recentemente, ontem, foi desbaratada uma quadrilha em Pilar, se não me engano, né, pela Polícia Federal, onde boa parte dos integrantes da quadrilha eram policiais militares, né, e policiais que estavam cometendo todo tipo de crime lá. Quer dizer, carta branca para a polícia é sempre uma preocupação para a cidadania. Por quê? Porque tem alguns policiais que entendem o papel deles e não extrapolam, mas tem alguns policiais, maus policiais, que infelizmente temos na nossa polícia também, né, que extrapolam totalmente e usam essa carta branca, entre aspas, para cometer crimes. E o exemplo maior é a gangue fardada, que nós já tivemos no passado, né? Alagoas já passou por isso. Alagoas, Espírito Santo, a gangue Lecoque no Espírito Santo e a gangue fardada aqui em Alagoas, elas eram organizações criminosas que praticavam muitos crimes, principalmente morte, né? Essas ações que nós vimos hoje, mostramos na reportagem inclusive, foram comandadas pelo BOP, que é uma tropa especializada. E alguns policiais do BOP reclamam que eles são direcionados para qualquer tipo de ocorrência, das mais simples às mais graves. Isso também é um perigo, não é?
Isso é mais uma prova assim do que a gente está falando há muito tempo, que é a falta de efetivo na Polícia Militar. Então, sobra o BOP e a RP para todo tipo de ação, né? Por que se usa o BOP? Porque não tem outra tropa para usar, só tem o BOP, né? Então eu acho que a gente precisa realmente, se a gente quer enfrentar a violência no estado de Alagoas, nós temos que enfrentar a realidade. A realidade é, a quantidade de policiais que nós temos hoje em Alagoas é pequena, é insignificante diante da demanda que existe no estado. O estado aparece aí nas estatísticas, nas piores estatísticas, sempre em primeiro lugar. E não é de hoje não, é desde 1992 que Alagoas vem nessa situação. E a gente alerta que a gente precisa enfrentar essa realidade de forma mais planejada e mais científica e parar com o improviso, né? A questão da violência simbólica, que a violência simbólica não tem ganhos a longo prazo. Quando eu falo violência simbólica, é essa história de que a polícia tem que se impor, alguma coisa assim. O que impõe a polícia, de fato, é a presença da polícia e a capacidade que a polícia tem de responder aos desafios que são colocados pela criminalidade. E a Comissão de Direitos Humanos da OAB vem acompanhando todos esses casos, não é? Com certeza. Nós estamos acompanhando, inclusive, o aumento da violência letal por parte da polícia, principalmente a militar, que esse ano o número de mortes em conflito entre a polícia e os supostos criminosos já tem um número equivalente a todo o ano passado e isso igual à soma dos anos de 2012 e 2013. As mortes que aconteceram esse ano. São números extraoficiais, tá? Mas isso está deixando a gente bastante preocupado. Alagoas está numa escalada de violência da atividade policial. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente reforça o papel da Corregedoria, da Polícia Civil, da Polícia Federal, que inclusive está ajudando agora também, e do Ministério Público, para que a gente sempre esteja acompanhando esse trabalho, para que a polícia ela entenda que ela faz parte da sociedade e ela não está livre das amarras constitucionais e legais que todos nós temos. Por exemplo, eu não posso ter porte de arma, eu não posso portar uma arma, né? Então, se eu tenho essa amarra, a Polícia Militar tem as amarras dele, que no caso, respeitar a lei, cumprir determinação, fazer as vistorias e as abordagens de forma correta, né? Porque, infelizmente, em Alagoas, a gente pode até dizer, né, que esse quadro é tão complexo, né, que é explosivo. Então, tem que ter muito cuidado. Ok, Daniel, um tema aí polêmico. Muito obrigada pelas explicações. Uma boa tarde, até a próxima.